Se você que está aqui nessa noite, eu quero começar dizendo algo. Se você não tem renunciado hoje nada, eu estou dizendo você, porque você não é mais uma criança. Você já é um adolescente, né? Você já é um jovem. E se você não tiver renunciado hoje ainda nada, eu tenho uma notícia para você. Você será o primeiro escravo de amanhã. Eu quero dizer que eu me considero uma mulher livre. Eu sou tão livre que eu estava com vontade de ir embora. Não falar nada, eu quero ir para casa. Mas, querido, e outra coisa para vocês jovens, amados. Para mim, vocês é um público precioso, claro. Mas para mim é o público mais difícil para eu trazer uma palavra. Porque eu tenho medo dessa minha liberdade. Porque eu acredito que as minhas palavras, as nossas palavras e as minhas palavras como uma mulher livre, eu posso mudar destinos. E é preciso ter muito cuidado nesse dia de hoje. Mas vamos falar lá em João 8:36. Diz um versículo bem conhecido: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho que liberta. A verdade chega ao ponto, não sei se você vai me entender, que não é suficiente para te libertar, se você não souber o que vai fazer com essa palavra. Mas vamos mais adiante. Eu quero falar daquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Amém? Como eu falei, eu disse que eu me considero hoje uma mulher livre. E toda mulher livre, todo homem, toda pessoa livre, ela é perigosa. Porque a pessoa se torna livre ao ponto de algumas coisas não serem mais necessárias para ela. E às vezes isso soa no ouvido de alguém como arrogância. Como assim? Para quem não sabe, eu sou a pastora, vou já fazer 60 anos, não digo quando vou fazer, mas vou já fazer 60 anos, já passei de 50. Mas, querido, toda pessoa livre se torna perigosa. Porque ela é tão livre. Porque ela é livre também das necessidades de aprovação. Livre da pressão de provar algo para alguém. Livre ao ponto de dizer. Por isso que eu digo que tem hora que é perigoso. Se você me amar, amém. Se não me amar, perdeu a oportunidade de me amar. Ser livre é não precisar mais da sua afirmação. Precisei muito, mas hoje eu não preciso mais da afirmação de ninguém para ser quem eu sou em Deus. Porque chega a idade que chega algo. É por isso que eu disse, quando você é livre, você é perigoso. Eu sou perigosa. Deus, então, livre. Eu sou livre para viver quem Deus chamou para ser. Isso para mim é suficiente, amém? E quando a Bíblia diz que, aliás, esses dias nós estamos falando muito sobre chuva, né? A chuva de Deus. A chuva de Deus não cai sobre quem
vive preso não, querida. A chuva de Deus cai sobre quem já foi liberto por dentro. E nós estamos pedindo esses dias algo tão perigoso. Eu não sei se você já parou para pensar. A chuva. Chuva tem tempestade. Chuva tem relâmpago. Chuva tem aguaceiro. E quando nós pedimos chuva, o pacote pode vir completo e nós precisamos estar preparados. Chuva tem relâmpago. E às vezes vem junto com fogo. Eu lembro, minha irmã está aí. Eu lembro que na idade de bem pequena, na rua nossa, morreram 3 pessoas. O relâmpago caiu e 3 pessoas morreram no meio de uma chuva. Uma porque estava costurando, o outro era porque era sapateiro. Numa chuva, querido. Chuva é perigosa. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, pedir ao Senhor para que no meio dessa chuva Ele esteja conosco. Porque se o Senhor está conosco, Ele vai fazer como um dia Ele fez. Ele deu uma ordem ao vento. Deu uma ordem a uma tempestade. Então, em nome de Jesus, nós podemos dizer: Senhor, faz chover na minha casa, faz chover na minha vida, porque a tempestade, porque o relâmpago, tu também tem o poder para dissipar, para levar para um outro lado, como disse o pastor Raimundo Nonato ontem. Amém? E eu estava pensando ali, enquanto eu estava ouvindo tantas pessoas preciosas falando aqui. Gente, é bom demais ouvir vocês. E eu estava pensando ali, eu acho que eu sou a pastora mais diferente. Eu sou a pastora que estou no Facebook. Eu sou a pastora que estou no Instagram. E também no TikTok. Por favor, vai me seguindo, porque agora eu tenho uma loja online e eu vou vender tudo. Por favor, Maria de Jesus Shop. Porque quanto mais Deus chover na minha vida, na minha casa, não só essa cidade, mas as nações da terra serão alteradas com o que Deus colocar na minha vida. Amém? Por favor, olhe logo aí. Gente, como é bom fazer a diferença sendo quem você é em Deus. É diferente. E às vezes, lembra que eu falei que liberdade é algo perigoso? Às vezes eu fico assim sem paciência com uma coisa. Todo mundo sabe que nós temos uma casa de recuperação feminino, né? E certo dia nós estávamos lá em fazendo um encontro de mulheres. E parece que os demônios, eles sabem o caminho do renascer. E quando estava lá expulsando, sai em nome de Jesus, e a coisa estava difícil, eu disse: tu sai em nome de Jesus, ou então quem sai sou eu. Sai em nome de Jesus, eu vou sair já já. Querido, foi embora, graças a Deus. Precisamos saber quem nós somos em Deus, e isso é bom. Como eu falei, eu disse que eu estou diante do público mais difícil para mim. E eu preciso ter sabedoria diante de Deus. Eu também quero orar, interceder por você daqui a pouco. Quando nós falamos de prisão, deixa eu dizer para vocês algo aqui. Para cada tipo de animal, existe uma corrente. Para cada prisão, para cada preso. E eu não sei como alguns de vocês estão acorrentados.
Tem uma amiga, uma ex lá da casa de recuperação, que hoje é bênção de Deus. E ela teve um sonho e ela disse assim: pastora Jesus, as correntes que me prendem, elas são tão fortes, pastora Jesus, que elas estão presas em uma bola de ferro. E essa corrente, ela é bem grossa. E Deus trouxe entendimento na minha vida. Existem pessoas que estão presas, talvez em correntes possível de se quebrar com um estalo. Eu não sei, querido, que prisão você está. Eu só sei que o Senhor Jesus está aqui para nos tornar livre. Amém? Mas eu também preciso dizer algumas coisas para você. E quando eu estava preparando, Senhor Jesus, eu vou falar de liberdade hoje. Antes de dizer algo, deixa eu dizer: não viva preso às opiniões das pessoas. Aprenda a ouvir conselhos certos. Crescer com sabedoria. Ei, aprenda a ouvir as pessoas certas. Hoje nós falamos lá atrás, eu posso repetir? Hoje nós falamos lá atrás. Todo mundo aqui tem as suas redes sociais. Levanta sua mão. Abaixa sua mão, levanta só quem não tem. Só levanta quem não tem. Só tem uma que não tem, então. Quem não tem uma rede social, levanta a mão. Quem não tem, tem 2 pessoas, então o resto tudo tem. Todos nós temos redes sociais. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que somos nas nossas redes sociais. Nós precisamos ter muito cuidado com quem nós ouvimos nas redes sociais. Nós precisamos ter muito cuidado com quem eu estou seguindo nas redes sociais. Eu tenho muita vontade de seguir todas as minhas ovelhas. É porque eu não posso, eu não dou conta. Porque eu passo a conhecer. Porque você não é quem você diz que você é algumas horas. Você é quem você segue. Diz muito sobre quem você é. Quem você segue diz muito sobre quem você é. Não é quem te segue não, querida. Então nós precisamos ter cuidado nesse tempo. Amém? Sim? Vocês precisam valorizar conexões saudáveis. Quem Deus colocou na sua vida. Ser livre não é fazer o que quer. É saber quem você é e escolher certo. Isso é ser livre. Porque liberdade sem direção, querido, liberdade sem direção, ela é perda. A nossa liberdade com Deus, ela vira destino. Nós precisamos entender isso. Quando você é livre de verdade, você não vai implorar aceitação, porque você vive propósito. E quando eu falei algo aqui, e eu estava pensando assim: será que vocês, eu não sei se vocês podem ser livres nessa idade de vocês. Embora eu estou falando de liberdade, mas eu acredito que poucos aqui podem ser livres. Por conta, pastor, é por conta da idade? Não, não é só por conta da idade. É por conta daquilo que você precisa receber hoje, para ser amanhã. E talvez amanhã, se isso não chegar, o Senhor vai te ensinar a ser como Ele me ensinou hoje, a ser quem eu sou hoje. Eu sou alguém que faltou muita coisa na vida. Faltou afirmação, faltou.
Faltou sim. Não era porque não tinha meus pais, meus irmãos, mas porque eles não tiveram. Faltou muita coisa. Querido, mas Deus foi tão gracioso, porque Ele acha que Ele estava nos gerando para ser essa sua pastora que eu sou hoje. E eu vou repetir uma coisa, não para me justificar, não para me justificar, só para você entender. Lembra que eu falei que liberdade tem muito a ver com renúncia? E eu comentei hoje para os líderes de jovens e adolescentes. Eu disse, olha aqui, na minha idade de estudo, eu tive que deixar, eu tive que renunciar. Tranquei minha escola, eu fazia música, eu fazia educação, estudava no seminário. E eu tinha muitos planos, eu queria estudar psicologia, eu queria estudar algumas coisas. E eu tracei, sabe, história linda, só não era perfeita, porque a palavra de Deus diz, eu é que sei que caminho de paz eu tenho a teu respeito. Então eu tracei assim algo bom aos meus olhos, né? Como alguns de nós. Querido, Deus foi lá e disse, não é isso não. É por isso que eu disse que como é perigoso os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos podem nos destruir, podem roubar o melhor de Deus. Nós precisamos ter muita sabedoria. Senhor, são sonhos teus? Ou são sonhos somente meus? Para minha realização? Senhor, os meus sonhos são teus? Mostra para mim, revela para mim. Ou então, rasga, Jesus, todos eles. Isso é perigoso, tá? E eu quero viver os teus. Eu não disse isso para Deus. Eu não sei por que Ele não realizou os meus sonhos, né? Talvez é porque senão eu não estivesse aqui. Sim, aí eu falei mais lá atrás. Eu disse que eu fiz algo para gerar. Eu deixei, tranquei os meus cursos. Meu esposo ensinava eu lembro, no seminário. Começou a estudar também na faculdade. E aí chegou ao ponto da gente só se ver à noite, né? À noite os meninos, não era, amor? Só se via à noite. E chegavam os meninos, às vezes já estavam dormindo. E assim a gente começou. E aí ele recebeu um convite para vir para a Imperatriz. Eu não queria vir para a Imperatriz. Foi a maior luta para vir, porque eu sabia que os meus planos podiam serem bem diferentes. Mas eu estou aqui por conta do amor e da bondade do Senhor. Amém? Sim, quando eu falei que eu não tenho certeza que essa liberdade que eu estou hoje vai chegar na sua vida enquanto jovem e adolescente, é porque a maturidade que chegou hoje é porque algumas coisas perderam o valor. A maturidade chegou hoje na minha vida e eu estou vendo aqui algumas pessoas. Então essa maturidade só chegou porque alguns valores foi-se. Os meus valores mudaram. Conceitos mudaram, querida. Mas o amor por Jesus, pelas coisas, pelas pessoas está aqui. E amar a Deus, querido, não tem nada a ver com pular aqui na frente. Ser apaixonado por Jesus não tem nada a ver com pular bem aqui na frente. Na dica de nada. Tem nada a ver com falar aqui na frente. Não tem nada a ver, querido, com algumas coisas que nós estamos fazendo. O amor por Jesus é renunciar todo dia. Sabe como é que você prova que ama Jesus? É naquela hora que você precisa mortificar a sua vontade, seu desejo. E você disse, eu não vou porque eu amo a Jesus. Hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu vou fazer uma visita. Não vou pular hoje. Porque tem algo
maior vida. Não estou dizendo para você não vir para a igreja. Eu estou dizendo que quem precisa estar aqui ainda está lá fora. É isso que eu estou dizendo. E nós estamos vivendo em um tempo, pastor Raimundo Nonato. Antigamente, a gente... E às vezes eu ainda escuto. Faz um chamado aqui. Eu não sei se vocês acham, mas eu não gosto desse negócio. Faz um chamado aqui. Não, querida. Vá lá no meio da semana. Mas esse negócio... Venha, o culto vai começar. Querido, nós não estamos vivendo nesse tempo. Esse é o tempo de... No meio da semana, a gente ir lá e dizer, olha, é quinta-feira, é quarta-feira. E no domingo você vai dizer, olha, já começou. Tô só te esperando. Já começou aqui, Maria. Olha, nós já estamos aqui te aguardando. Nós estamos vivendo em uma época complicada. Ai, sim. Como eu falei, talvez eu não precise mais, mas eu quero orar por você nessa noite. Algumas coisas Deus vai fazer diferente na sua vida. Mas é bom ver, sim. É bom ver a Camila. É bom ver a Sofia. É bom ver a Antônia. Nessa idade aqui tão pequena, já aqui, ó, dançando, adorando, é bom, porque eu sei que o Senhor está marcando a vida delas. E quando eu estou no meio de jovem assim com vocês, eu fico sempre falando, ô Senhor, que daqui 20 anos eles estejam aqui. Ô Senhor, que daqui 30 anos eles estejam aqui. Ô Senhor, que daqui 40 anos, 50, 100, todos os anos, eles continuem aqui. Que quando a faculdade chegar, que... Pode subir, amor. Que quando aquilo que o Senhor sonhou para chegar e chegou, você continuar aqui sendo aquilo que o Senhor planejou. Amém? E eu sou muito alegre com o que Deus está fazendo nesse tempo aqui. Eu falei também ali atrás com homens e mulheres corajosas. Falei do PH, falei do Valber, falei de algumas pessoas que têm coragem de se expor e ir lá e dizer, olha, não é assim, a coisa não é bem assim. Gente, nós precisamos de homens e mulheres corajosas, ousadas, para fazer contrário tudo aquilo que parece normal para algumas pessoas, mas para o Senhor, mas para aquilo que a gente crê não é normal. Amém? Então, Aleluia. Diga comigo, liberdade é resultado de renúncia. Aleluia. Essa liberdade que a pastora vive hoje é resultado de mais de 50 anos na igreja. Aleluia. De uma época que era muito difícil ser crente. Então, na medida que você renuncia hoje, você tem liberdade amanhã. Todos os que não usaram mal sua liberdade estão lá no presídio. Ou já morreram. A liberdade é resultado de renúncia. Alguém pode achar você quadrado, doido, besta, mas você está renunciando por Jesus. Tudo aquilo que você vai ter direito de fazer amanhã, que é pecado hoje, não faz. Aguarda o tempo. Aleluia. Aguarda o tempo. Em nome de Jesus. Todos vocês querem liberdade, pois é o tempo de renunciar o que é pecado, renunciar aquilo que o mundo acha que é natural, porque, meus filhos, amanhã vocês estarão livres para a glória de Deus. Aleluia. Stand up, please. Uma coisa que eu, só endossando aquilo que eles falaram pé, por favor, aqui em relação ao nosso tempo. Ei, jovem. E eu falei ali para a pastora Elisa, quem tem mais tempo aqui, querida, nem sempre é quem mais faz. Se a gente fosse descrever tanta coisa que a gente faz, e a gente faz muito como pastor, né?
Até apaga fogo. Querido, em nome de Jesus, você que está aqui, o Senhor não quer te usar quando você estiver à meia idade. Não, agora é com essa idade. Aleluia. Ai, não, só vai me usar quando eu estiver na idade de pastorear. Não, é agora. O que é que você tem que hoje você pode oferecer para Jesus? O que é que você faz? Você toca? Você canta? Querido, nós temos tantos lugares que você pode começar exercendo aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Esses dons. E eu não sei se você é igual a mim, queridos. Deus coloca os dons que Ele quer dentro de nós. E parece que aquilo que Ele coloca não nos serve, porque nós estamos olhando para os outros, querido. E às vezes a gente gostaria, né? Eu queria era isso. Eu também gostaria de ter muita coisa que eu não tenho hoje. Mas o Senhor escolheu algo para mim e eu vou viver o que Ele escolheu. É o dom de quê? O dom de servir. É o dom de facilitar a vida das pessoas. Então, querido, tem algo que só você. Tem um lugar, um ambiente que só você vai preencher. Existe um ouvido que vai ser a sua voz, que vai chegar e vai mudar. Existe uma pessoa que eu não vou alcançar, que é você. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor confiou a nós. E a igreja de Jesus, ela vai. Amém? Aleluia. Eu quero só orar por você. Darabacos. Um dia nós também tivemos a idade de vocês. Um dia tivemos, bem distante, né, amor? Faz tempo. Tivemos a idade de vocês. Só não tivemos o que vocês têm hoje. Nós não tivemos um discipulador. Nós não tivemos pastores bem chegados a nós para dizer assim algumas verdades. Não. Nós tivemos pastores tão distantes. Mas tivemos, louvado seja Deus. Nós não tivemos tantas conferências. Não. Mas nós estamos aqui.